O silêncio pode ser um santuário, mas por vezes é o lugar onde os ecos da verdade começam a rachar as paredes da ilusão. Não pode ser. Não. Ele me diria, não é? Ele sempre me diz tudo. Marcelo havia sumido há 3 dias. Não era a primeira vez que se ausentava em viagens de negócios inesperadas, mas dessa vez algo era diferente. A ausência dele pesava não como saudade, mas como um preâmbulo, um alerta silencioso que vibrava nos ossos de Ana. Não vou ficar parada. Não posso. Preciso entender o que está acontecendo. O escritório de Marcelo era o seu santuário particular. Uma fortaleza de segredos bem guardados sob o pretexto de negócios confidenciais. Ele sempre dizia que ali estava a alma do seu negócio, um império invisível para Ana. Ele nunca me deixou entrar quando estava trabalhando, dizendo que era para manter o foco e a privacidade. Não faz sentido. Ele parou de fumar há anos. Ou, pelo menos, foi o que me disse. Era um detalhe minúsculo, insignificante para a maioria. Mas para Ana, era a primeira fissura, a primeira rachadura visível no muro de confiança que havia construído meticulosamente em torno de Marcelo e de seu casamento. Marcelo, o que você está escondendo? Quem esteve aqui? O Projeto Aurora. Um nome inocente para uma traição abissal. A verdade não estava apenas escapando. Ela estava irrompendo, violenta e fria, pelas frestas da vida perfeita que Ana acreditava ter construído pacientemente ao lado de Marcelo. 6 meses! 6 meses de mentiras! Aquela era a gênese, o momento em que a desconfiança deixou de ser uma sombra para se tornar a cruel e tangível realidade. E com ela, a certeza gélida de que a busca pela verdade não terminaria até que Marcelo e todos os seus segredos fossem completamente desvendados. A semente da dúvida havia sido plantada. As inconsistências, outrora insignificantes, agora cresciam como ervas daninhas, sufocando a imagem que ele havia cuidadosamente construído. O que antes parecia um deslize, começava a revelar os primeiros fios de uma teia muito maior. Não me sai da cabeça, Marcos. Esse homem há algo mais profundo do que estamos vendo. Essas pequenas mentiras, esses detalhes que não batem, não são erros, são fissuras. Eu entendo a sua intuição, Ana. É forte, mas a intuição precisa de provas. O que temos até agora são pequenas contradições que um bom advogado pode varrer para debaixo do tapete como lapsos de memória. E se as cicatrizes não estiverem no caso atual, Marcos, e se estiverem no passado dele? Pessoas não mudam tão facilmente. Não nascem de novo sem deixar rastros. Estou procurando por essas cicatrizes. Então vamos cavar. Onde começamos? Carreira? Relacionamentos? Família? Carreira. Ele trabalhou em várias empresas antes de chegar à atual. Há uma aqui, a Alvorada Engenharia, onde ele teve uma saída abrupta há uns 15 anos. Curioso, não? Não há detalhes na ficha, apenas desligamento amigável. A Alvorada Engenharia foi o primeiro portal para o passado turbulento. Um nome esquecido, uma empresa há muito tempo fechada, mas que guardava ecos de um comportamento que o suspeito se esforçava para enterrar. Foi lá que encontraram Helena. Senhora Helena Faria. Somos detetives Ana e Marcos. Gostaríamos de conversar sobre seu antigo colega, Fulano. Nome do suspeito? Faz tanto tempo.
O que ele fez agora? Não me diga que se meteu em problemas de novo. De novo, senhora Faria. Pode nos contar o que aconteceu na Alvorada Engenharia? Ele deixou a empresa de forma amigável, certo? Amigável? Ele era um gênio, sim. Mas um gênio com um temperamento explosivo. Ele surtava por coisas pequenas. Um erro de cálculo, uma divergência de opinião, ele via como um ataque pessoal. Uma vez ele chegou a destruir um projeto inteiro de um colega, porque não concordava com a abordagem. Disse que era para o bem da empresa. Ele chegou a ser agressivo fisicamente? Não fisicamente comigo, ou com qualquer um ali que eu tenha visto. Mas as palavras dele eram como navalhas. Ele manipulava, distorcia, e a demissão dele não foi amigável. Houve um grande escândalo de desvio de material, um projeto fantasma. Ele culpou um estagiário na época, que teve a carreira arruinada. Ele se safou, sempre se safava. A máscara dele era perfeita. Um estagiário. Você se lembra do nome dele? A história de Helena foi a primeira rachadura na fachada impecável. As cicatrizes do passado começavam a emergir, revelando um padrão de manipulação e crueldade que se escondia por trás de um sorriso de fachada. A máscara não havia caído, mas estava começando a escorregar, revelando os traços perturbadores de quem realmente ele era. A máscara havia caído. Mas o rosto por baixo não era apenas feio, era uma amálgama disforme de interesses ocultos, teias de poder entrelaçadas na estrutura mais profunda da nação. Ana sentiu o peso da revelação. O que começou como uma investigação sobre um crime isolado estava se transformando numa caçada a algo muito maior, mais antigo. Não faz sentido. O relatório oficial é uma cortina de fumaça. As pontas soltas não são erros, são lacunas criadas intencionalmente. A verdade, Ana começava a entender, não era apenas escondida, era construída. Um labirinto complexo, erguido por aqueles que operavam nas sombras, além do alcance da lei e da opinião pública. Preciso de alguém que já esteve lá. Alguém que entenda essa arquitetura invisível. Estado profundo, Ana. Não é uma teoria da conspiração. É uma realidade operacional. Uma rede de poder não eleita, não visível, que manobra as rédeas do país. Mas como? Como controlam? Estou batendo em muros em todos os lugares. Documentos somem, testemunhas têm lapsos de memória. Mecanismos de controle, Ana. Começam com a informação. Criam narrativas, semeiam discórdia, desviam o foco. Usam a mídia, as redes sociais. A própria verdade se torna um produto maleável nas mãos deles. Depois vem a economia. Manipulam mercados, derrubam empresas, criam dependências. O dinheiro é o lubrificante que faz a engrenagem girar sem rangidos, ou a ferramenta para esmagar qualquer um que se oponha. E a lei? E a justiça? A lei é a melhor arma. Criam exceções, usam brechas, têm juízes e promotores em seus bolsos ou sob pressão. As prisões são seletivas, as absolvições convenientes. E se tudo falhar, sempre há o silêncio. Um acidente, um desaparecimento, uma reputação destruída. Estou sendo observada, Carlos. Sinto isso. Há um carro parado na minha rua há dias. Chamadas estranhas. Meus arquivos online estão incompletos. Eles não te querem. Não te querem olhando para onde não deve. Não te querem juntando as peças. Você está entrando no jogo deles agora, Ana. Que venha o jogo, porque agora eu sei quem são os jogadores e não vou parar.
O estado profundo havia revelado suas garras, mas, ao invés de intimidar, despertou em Ana uma fúria investigativa. Ela sabia que estava em território inimigo, onde a verdade era uma arma e cada passo um risco. O jogo estava apenas começando. O estado profundo não opera apenas nas sombras dos gabinetes governamentais. A sua maior arma é invisível, mas onipresente. A manipulação da percepção. A guerra da mente. Está a falar de operações psicológicas? Propaganda em larga escala? Muito mais do que isso. As PSYOPs são uma arte negra, desenhada para influenciar emoções, motivos, raciocínio e, em última instância, o comportamento de públicos-alvo. O objetivo? Apoiar ou minar objetivos políticos ou militares. E como isso se aplica ao que estamos a investigar? A derrubada de empresas, a perseguição de figuras públicas. Pense na reputação, no descrédito, na polarização. Se conseguirem fazer com que a população duvide da sua sanidade, da sua integridade ou até da sua existência, qualquer verdade que descubra será irrelevante. É a anulação pela narrativa. Então, as fugas de informação, os escândalos fabricados, tudo faz parte de um plano maior para controlar a percepção pública. Exatamente. Eles criam uma realidade paralela, plantam sementes de dúvida, amplificam vozes discordantes, usam trolls e bots para inundar o espaço digital com desinformação. O objetivo não é convencer-te de uma mentira, é fazer-te desistir da verdade. Isto é assustador. Como podemos lutar contra algo que nem sequer conseguimos identificar plenamente? Como sabemos no que acreditar? É a sua maior vulnerabilidade e a nossa maior força. A desinformação prospera no caos. Precisamos de consistência, de factos inquestionáveis, de fontes verificadas. E, acima de tudo, precisamos de expor a metodologia, não apenas o conteúdo. E se eles já estiverem a fazer isto conosco, com a nossa investigação? Já tentaram descreditar testemunhas e agora, talvez a mim mesma? É quase certo que sim. Quanto mais perto chegamos da verdade, mais agressivas se tornam as suas PSYOPs. Vão tentar isolar-nos, desacreditando-nos aos olhos do público e dos nossos próprios aliados. Então, a nossa guerra não é apenas contra uma organização oculta, mas contra uma rede de mentiras que se infiltra na mente das pessoas. Como se luta contra um fantasma? Lutamos com a verdade, Ana, e com a inteligência para expor as táticas deles. Precisamos de mostrar como eles operam, desmascarar o teatro da manipulação. É a única forma de despertar as pessoas. Isto vai ser mais difícil do que pensei. Mas se conseguirmos expor estas operações psicológicas, talvez possamos quebrar o controle que o estado profundo tem sobre a percepção da realidade. A guerra pela verdade raramente é travada em campos de batalha visíveis. É uma batalha pelo que acreditamos ser real, pelo que aceitamos como fato. E, no meio do ruído ensurdecedor, discernir a melodia da verdade torna-se o maior dos desafios. Capítulo 5. A verdade por trás dos eventos cataclísmicos. Depois de desvendarmos as cortinas das operações psicológicas e da guerra da mente, uma questão se impõe. Qual o verdadeiro propósito de tamanha manipulação? O que de fato se esconde por trás dos eventos que abalaram nossa sociedade? Eventos que, à época, pareciam fruto do caos, da fatalidade. Sempre achei que os incidentes de 2018 eram uma série de eventos infelizes, desconexos. A crise financeira, os protestos simultâneos, o pânico generalizado que levou àquela onda de saques. Mas,
Revendo os relatórios agora, à luz do que o professor Mendes nos mostrou sobre operações de bandeira falsa e gatilhos psicológicos, vejo padrões. Padrões que antes me pareciam coincidências. A beleza e a tragédia das operações psicológicas está na sua capacidade de semear o caos sem deixar impressões digitais claras. Não se trata de causar uma bomba física, mas de detonar bombas sociais. Através da disseminação controlada de informações ou desinformação, de perfis falsos nas redes sociais e da exploração de vulnerabilidades culturais e econômicas, é possível orquestrar reações em massa. O que parecia cataclismo era, na verdade, uma reação em cadeia perfeitamente previsível, se você souber quais botões apertar. Nossa equipe de análise de dados conseguiu mapear a origem e a propagação de milhares de mensagens-chave durante o período. O que descobrimos é assustador. Não era orgânico. Existiam clusters de contas, muitas delas automatizadas, que iniciaram e amplificaram narrativas específicas em momentos cruciais. A frequência e a sincronia dessas publicações não deixam dúvidas. Houve coordenação. O pânico sobre a falência de um banco específico, por exemplo, começou com apenas 7 contas, que rapidamente foram retuitadas e replicadas por milhares de outras, quase instantaneamente, inundando as redes. Eu estava lá, na manifestação de 17 de março. Eu achava que estava lutando por uma causa justa, baseada nas notícias que via e ouvia. Lembro-me de uma notícia urgente sobre a polícia ter agredido estudantes inocentes. Fui para a rua cheia de raiva. Só depois, muito tempo depois, soube que a imagem da agressão era de outro país, outro contexto. Mas naquele momento, a emoção me consumiu. E não fui a única. Olhei para o lado e vi a mesma raiva nos olhos de todos. Fomos instrumentalizados. Então, os eventos cataclísmicos não eram a catástrofe em si, mas as consequências intencionais de uma campanha massiva de desinformação. O objetivo não era apenas gerar caos, mas algo muito mais calculado. Se conseguimos provar a coordenação, a origem dessas campanhas, podemos finalmente identificar quem se beneficiou e talvez quem orquestrou tudo. A teia se revela. O que parecia ser o caos indomável da sociedade moderna desvendava-se como uma intrincada coreografia de manipulação. Os eventos cataclísmicos eram apenas o palco para um espetáculo sombrio, onde as marionetes éramos nós. Mas a quem servia este espetáculo? Qual era o verdadeiro prêmio dessa guerra invisível pela mente e pela emoção? A busca por essa resposta nos levará ao coração da conspiração. Elias, você disse que encontraria um núcleo, a fonte por trás de tudo. O que é isso? É mais do que um núcleo, Mariana. É uma rede. Um ecossistema de controle sem precedentes. Nós a chamávamos de Projeto Erebo. Erebo? Como a escuridão primordial? Você está dizendo que isso causou os eventos? Os terremotos? As tempestades? Os cataclismas? Diretamente, em parte. O Erebo manipula as correntes eletromagnéticas da ionosfera. Pode acelerar ou desacelerar sistemas climáticos, gerar pulsos sísmicos localizados com precisão assustadora. Mas isso era apenas o estágio inicial, a limpeza. Limpeza? Para quê? Para quem? O que viria depois dessa limpeza? Depois, a reconstrução. Usaram o caos para justificar uma intervenção global. Controle de recursos, monitoramento em massa e o mais perigoso, programação de consciência coletiva para moldar o futuro oculto. Eles não queriam apenas causar desastres.
Queriam controlar o que pensamos, o que acreditamos, moldar a realidade em escala global. Não é apenas um grupo, Mariana. É uma teia intrincada de corporações, governos sombrios e ideólogos. Acreditam que estão salvando a humanidade de si mesma, guiando-a para um futuro otimizado. Eu ajudei a construir essa gaiola de ouro. Então, eles criaram o problema e agora se apresentarão como a solução? E qual é o próximo passo desse futuro otimizado deles? O próximo passo é a iniciação total, um evento global de implantação completa da rede de consciência coletiva. Os dados indicam que está programado para amanhã à noite. Um apagão digital coordenado, seguido pela ascensão do Erebo ao seu poder máximo e a redefinição de toda a realidade. Amanhã à noite, não podemos deixar isso acontecer. Temos que pará-los. Como desativamos isso, Elias? O Erebo é protegido por protocolos quânticos indestrutíveis. Mas há um ponto fraco. O nexo primordial. O servidor original onde o projeto começou. Em Távola. É o único lugar onde uma sobrecarga manual ainda pode colapsar a rede inteira. Távola. É pra lá que vamos, Elias. Não há tempo a perder. Em um mundo onde as sombras dançam ao ritmo de algoritmos secretos, detetive Ana desvendava a teia. Aqueles que antes pareciam meros inovadores, agora revelavam-se arquitetos de um futuro moldado em segredo, longe dos olhos públicos. Não são apenas empresas, professor. É uma constelação. Elas não competem. Elas colaboram em projetos que parecem ir muito além de lucro ou patentes. Caminhos Ilimitados é o nome que aparece em documentos financeiros e em protótipos de tecnologias que nem deveriam existir. Ah, Caminhos Ilimitados. O nome em si já é uma declaração de intenções, não é? Promessa de progresso ilimitado. Mas para quem? A tecnologia secreta que você descobriu, Ana, é apenas uma das ferramentas. A verdadeira questão é: quem a impunha e com qual propósito final? Eu rastreei os financiamentos, bancos centrais, fundos de investimento obscuros e indivíduos que figuram nas listas dos mais ricos e influentes do planeta. Figuras que se reúnem em fóruns fechados, discutindo o futuro da humanidade, da economia, da governança global. Eles não veem a si mesmos como vilões, Ana. Eles se veem como visionários, os únicos capazes de guiar a humanidade através das crises, de remodelar o mundo para o bem maior. O problema é que o bem maior deles raramente inclui o direito do indivíduo de escolher o próprio caminho. Estão planejando uma nova ordem mundial. Não é uma teoria da conspiração, professor. É um projeto, com cronogramas, com fases de implementação. A tecnologia secreta que encontramos é a chave para o controle. Controle da informação, do comportamento, talvez até da biologia humana. A história nos mostra que toda elite, em algum momento, tentou impor sua visão de mundo. Mas o que estamos vendo agora, com o avanço tecnológico, é uma capacidade sem precedentes de fazer isso. Eles querem criar uma sociedade onde as escolhas são pré-determinadas. Os caminhos são ilimitados apenas para eles. Eles estão usando crises globais para acelerar essa agenda. Pandemias, colapsos econômicos, guerras. Cada evento é uma oportunidade para justificar mais controle, mais soluções que na verdade nos aprisionam mais. O sistema que estamos investigando não é sobre melhorar o mundo, é sobre redefinir quem somos. Exatamente. O poder dessa elite não reside apenas na riqueza, mas na sua capacidade de moldar a narrativa, de controlar a percepção. Eles nos dizem o que pensar, o que temer, o que desejar. E agora, com a tecnologia,
Eles podem ir um passo além, controlar a realidade em si. Então, nossa luta não é apenas contra uma organização criminosa, é contra uma visão de mundo imposta. Temos que expor isso. Temos que mostrar os verdadeiros caminhos ilimitados, aqueles que a humanidade pode escolher, e não os que nos são ditados. A verdade é uma faísca perigosa na escuridão. E em um mundo onde a elite global sonha com uma nova ordem, a chama da consciência pode ser a única esperança de que os caminhos ilimitados permaneçam abertos para todos. Mas o custo dessa revelação ainda estava para ser calculado. O despertar é um processo violento. Não é um piscar de olhos, mas um rasgar de véus, um desabrochar doloroso da verdade que se esconde à plena vista. Para Marcelo, o véu se desfez, revelando não apenas uma elite, mas a arquitetura fria de uma nova ordem mundial. Não é apenas corrupção, não é apenas ganância, é um sistema, uma arquitetura. Lembro-me das palavras da Ana. Conspirações são para quem não consegue lidar com a aleatoriedade do mundo. Como eu era ingênuo. Cada coincidência, cada porta que se fechava, era parte de um padrão. O grande reinício, a grande narrativa, não são slogans, são instruções de operação. Eles não estão apenas no poder, eles são o poder. Controlam a informação, a narrativa, a economia, até a percepção da realidade. A pílula azul era a ilusão da liberdade, da escolha. A pílula vermelha é a verdade nua e crua. E dói. Mas eu a tomei. E não há volta. Eles acham que controlam tudo, que ninguém vai acreditar. Que somos teóricos da conspiração loucos. Mas essa é a força deles. O nosso descrédito. A partir de agora, não estou mais buscando a verdade. Estou revelando-a. Cada passo que eles deram, cada semente que plantaram, vou desenterrar. Eles não contavam com alguém que aceitaria ver o precipício e ainda assim decidiria saltar. O preço da pílula vermelha é a solidão. O preço da verdade é o alvo nas costas. Marcelo não apenas acordou para a nova ordem mundial. Ele declarou guerra a ela. E os caminhos ilimitados apenas começaram a ser traçados.